Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro, estamos juntos aqui na TV Ops, canal 10, iniciando mais uma edição do nosso Top Esporte, debatendo o futebol de Alagoas e o futebol brasileiro. Aqui no seu canal 10, também você tem, logicamente, outras opções para nos assistir, através do Facebook e também do YouTube. Top Esporte, o esporte em grande estilo. De segunda a sexta, das 10h30 às 11 horas. Você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem aí pelas redes sociais da TV Ops. Hoje estaremos recebendo aqui no programa, a bem da verdade, pelo Skype. A tecnologia nos proporciona isso, inclusive. Estamos recebendo o vice-presidente do CSA, Omar Coelho de Melo. Omar Coelho que tem um trabalho brilhante aí à frente do Centro Esportivo Alagoano. Hoje temos rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem o Clube de Regatas Brasil jogando lá em Aracaju, no estádio Lorival Batista, contra o Confiança. O CRB buscando, logicamente, essa vitória para entrar de novo no G4. E também temos em Maceió, às 19h15, o CSA recebendo o Figueirense. CSA querendo se distanciar aí dessa zona do rebaixamento. O CSA está numa evolução com a chegada do técnico Moza. Então o CSA quer ratificar esse momento. Apesar de um resultado adverso que aconteceu na última rodada, mas a meu ver o CSA vem com a chegada do Moza, vem numa certa evolução e a expectativa, logicamente, é que o CSA consiga um bom resultado hoje diante do Figueirense. Portanto, nós iremos conversar a partir de agora com o vice-presidente do CSA, Omar Coelho. Olha, gente, tem muitos assuntos para a gente debater com o Dr. Omar. Vamos falar sobre categorias de base, vamos falar sobre o time profissional, essas saídas e chegadas de jogadores, né? Inclusive ontem o Márcio Araújo confirmou a sua saída do CSA, deve estar se apresentando ao esporte até amanhã, quarta-feira, né? A direção do CSA fez um acordo com o jogador e ele confirmou a sua saída. Primeiro, uma satisfação enorme, doutor Omar, conversar com um amigo pela vez primeira aqui na TV Ops, né? Parabenizar o senhor pelo brilhante trabalho à frente do Centro Esportivo Alagoano. A gente sabe que não é fácil estar à frente, estar na condução de um processo do CSA, né, devido a N situações, mas no produto final da coisa, no cômputo geral da situação, é um trabalho que, diga-se de passagem, de extrema satisfação, que vem fazendo a gestão administrativa do CSA desde a evolução, né, da Série D até a chegada da Série A e nessa Série B ainda tentando se encontrar, né, para viver um melhor momento. Eu diria até que o CSA começou a dar uma respirada mais tranquila nos ânimos, né, com a chegada do técnico Moza. Então, primeiro, uma satisfação enorme receber um amigo aqui no programa Top Sport. Bom dia a todos, bom dia Eduardo, bom dia Sinara, bom dia Tony, bom dia ao povo aí de Arapiraca e, na verdade, vocês cobrem hoje o mundo, né? Com esse empreendimento maravilhoso que é a TV Ops, dando um leque de oportunidades para que você, cliente e telespectador, possam ter tudo num só equipamento e vocês estão de parabéns. Agradeço as suas palavras. Na verdade, isso é um trabalho de equipe tão bem capitaneado pelo Rafael Tenório, né, que é o nome que soergueu o CSA, trouxe para o futebol práticas empresariais, né, fazendo com que a gente evoluísse na questão de gestão e tirasse o CSA daquela situação difícil que nos encontrávamos, um clube fora de série, né? Nós não éramos da Série A, nem da Série B, nem da Série C, nem da D. Então, é esse trabalho coletivo que a gente tenta agora, num ano difícil como esse, porque nem sempre os ventos bons sopram, né? E quando chega nesse momento de dificuldade, é que a gente precisa ter muito equilíbrio, não deixar a emoção tomar conta da razão, que esse é o grande mal do futebol brasileiro e dos dirigentes brasileiros, né? Se deixam tomar pela emoção, e aí faz loucuras, levando clubes como, vamos dar o exemplo hoje, da pior situação do mundo, o Cruzeiro nessa situação terrível, e a gente tenta manter esse equilíbrio,
sabendo da pressão que é muito grande da torcida, que é uma torcida forte, pujante, assim como aí a torcida do Asa é, mas que o dirigente tem que manter esse equilíbrio e, graças a Deus, a gente tem conseguido, a duras penas, caminhar. Doutor Omar Coelho, deixa eu começar logo pegando um gancho aí no que o senhor disse, tem que ter consciência para administrar as críticas, ter tranquilidade e serenidade. Um dos pontos que o senhor precisou ter essa tranquilidade, essa serenidade e até administrar a coisa numa situação bem, eu diria que bem sereno, foi justamente quando surgiram aquelas críticas, aquele avalanche de mensagens nas redes sociais, depois daquela nota publicada pelo senhor em relação ao Clube de Regatas Brasil, que a torcida do CSA, isso antes do clássico, inclusive, que a torcida do CSA, a própria torcida do CSA começou a desferir várias críticas à sua pessoa. Então, ali foi a maior prova da serenidade do Omar Coelho. Veja bem, ali talvez tenha sido a primeira prova que eu tenha passado, né, nessa questão de futebol. Você sabe muito bem que minha vida não é no futebol. Eu tenho uma vida na área jurídica, onde passei por perrengues, mas no futebol foi a minha primeira inserção de uma forma contrária, né? E tive que realmente manter esse equilíbrio, não é fácil. Os amigos pedindo para se desligar os comentários, tudo mais, eu digo, não, deixa o povo falar, e mesmo porque é interessante que a gente faça essa avaliação se está certo ou se está errado. Naquele ponto específico, eu digo a você que eu faria exatamente a mesma coisa. E talvez a repercussão não tenha sido boa, porque nós perdemos o clássico. Mas um fato era muito bem visível. O CRB colocava muito mais gente dentro do estádio do que o CSA. A gente viu isso na final do campeonato, talvez porque o presidente lá seja deputado, não sei qual a motivação, mas nos clássicos a gente via muito mais dirigentes ou torcedores do CRB do que a gente que respeita o regulamento e levava só especificamente aquelas pessoas que estavam autorizadas. O que aconteceu? Com o jogo com o Cruzeiro, ficou constatado de forma bem clara que aquilo que nós imaginávamos era realidade. E tínhamos mais um clássico com o CRB, aí já pelo Campeonato Brasileiro. E não podíamos perder a oportunidade de vetar aquela anomalia. Conversei com o presidente, que me autorizou a fazer, porque outra coisa, Eduardo, eu gosto de documentar tudo. Se nós não tivéssemos documentado todo o procedimento das questões, por exemplo, do adiamento dos jogos do CSA, naquela briga inicial, inclusive contra o Cruzeiro, tudo meu estava, toda a conversa com o Feldman estava tudo registrado. Eu não tinha elementos depois para vir a levar ao conhecimento de toda a CBF, nem como judicialmente, se assim fosse preciso. Então, o que a gente viu depois foi o CRB respeitar as regras, né? E por isso foi que deixou o presidente lá tão revoltado, porque... Bom, nós perdemos o contato com o doutor Omar, né? Estamos restabelecendo esse contato com o doutor Omar Coelho, vice-presidente do CSA, né, para dar sequência exatamente a esse bate-papo nosso aqui, a essa conversa. Né? Pois não, doutor Omar? Pois bem. A gente fugiu? Isso, fugiu. Retornamos agora. O senhor parou exatamente na parte do Feldman. Sim. Se eu não tivesse toda a documentação, toda a conversa que eu tinha tido com o Feldman, aquilo não serviria de elementos para uma ação judicial que a gente chegou a aprontar, mas graças a Deus não precisou utilizar, já que a federação, a CBF resolveu aquecer ao pedido do CSA. Mas a revolta do CRB, do seu presidente, foi exatamente porque foram atingidos no fígado. Se não fosse nada demais, não tinha para que ele ter ficado tão revoltado, não é?
e no dia do jogo estava lá 8 pessoas, 9 pessoas, e não aquela multidão que ele vinha colocando. Agora, a torcida caiu na onda porque havíamos perdido. E quando se perde, não adianta nada que você tenha sido feito. E parece que para a torcida, que você está querendo é um insucesso mesmo, né? Porque na vida se acerta e se erra. Quando a gente acerta mais do que erra, é sinal que a vida está progredindo. E é isso que acontece com o CSA, é isso que acontece com essa direção, e a gente vai continuar pautando o CSA com extremo equilíbrio. Nós não podemos correr o risco, por hipótese alguma, de fazer o CSA voltar àquele triste momento que já vivemos. E hoje, a gente não tem essa preocupação que se tem de dizer que a gente vai cair, que a gente vai cair. A gente tem consciência do trabalho que está sendo realizado e os frutos serão colhidos lá na frente. Doutor, uma outra crítica que surgiu, a bem da verdade, contra o senhor, pelo fato de ser responsável também pelas categorias de base do clube, em vários grupos de WhatsApp, da torcida do CSA, inclusive, saia do futebol, peça para sair, porque você já acabou com as categorias de base e quer acabar com o time profissional. De que forma o senhor recebe essas críticas, tendo em vista isso que o senhor falou agora? Porque o processo ele é lento, mas é um processo evolutivo, a intenção é fazer sempre o melhor. Eduardo, eu quando fui para a diretoria do CSA, e eu gosto de fazer as coisas bem feitas, e não tendo uma vivência desportiva que eu nunca fui, eu era conselheiro, contribuía com o CSA, mas nunca vivi o dia a dia. A primeira coisa que eu fiz foi entrar numa universidade. Um caba de quase 60 anos, eu tinha 58 à época, fui à Universidade do Futebol, fiz 2 cursos de gestão lá, né? Depois continuei me aprimorando, hoje eu tenho 5 cursos de gestão no futebol, sei como funciona o futebol moderno, sei o que o dirigente deve ou não fazer. Então, em relação a isso, eu estou muito consciente de tudo aquilo que eu proponho. As minhas proposições nem sempre são aceitas, mas eu dou minha opinião, né? Não sou eu que tenho o poder de mando no CSA. No CSA, e como em qualquer outro clube, é o presidente quem tem. A gente ainda tem um presidente que ouve alguém, né? Nos ouve. Tem outros clubes aqui que tem um ditador, mas é problema dele, não é nosso. O senhor quer dizer isso diretamente com quem? Com o Clube de Regatas Brasil ou outro clube aqui de Alagoas? Quem se perpetua no poder, para mim, é ditador. Ah, entendi. É um bom entendedor, minhas palavras baixas. Não vou nem perder meu tempo de falar o nome do cidadão. Mas o que é que acontece? Que é amigo nosso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu vejo essa reação de que acabou com a base, saia, de um grupo que não ficou satisfeito com as mudanças que nós fizemos na base. Muito simples. Não tem por onde. Porque a qualidade de coisas que nós trouxemos para a base do CSA, né? Se você tiver bem lembrado, o CSA não tinha nem base. O CSA chegou a não poder participar do campeonato sub-17, porque inscreveu jogador irregular, foi punido com alguns anos. Depois, para jogar aquela que foi para a Copinha, o CSA se associou ao Thiago Paes, né, que cedeu o time dele, cedeu o Santa Cruz para usar a camisa do CSA, e aí a gente disputou o campeonato alagoano com o Santa Cruz, fomos à Copinha, fizemos uma boa performance, sem dúvida, mas aquilo não era a base do CSA, né? Nunca foi a base do CSA, porque nós não tínhamos formação. Quando eu assumi, sabendo de que o futebol é envolvido por interesses, fui cuidadosamente mudando os procedimentos. O CSA, a base do CSA, assim como o profissional hoje, eu posso dizer que é exemplo de gestão. Nós não temos dinheiro circulando de mão em mão, nós temos conta, todos os pagamentos são feitos por ordem
de pagamento, não existe dinheiro fora da realidade que não seja bancária no CSA, né? Não existe empresários mais fazendo ou desfazendo, trazendo ou não trazendo jogador. Jogador hoje não paga para treinar no CSA, ele é avaliado. Fizemos um convênio com a Universidade Federal de Alagoas, que tem o maior setor de especialização para dotar os nossos atletas do melhor preparação para que venha se desenvolver, tudo visando a alta performance, a alta qualidade. Agora, perdemos o campeonato sub-20 e por isso fiz uma mudança crucial, rasgamos tudo, começamos do nada em novembro, né? Já que passamos o ano todinho dando de tudo do melhor para que aquele grupo vingasse. E não deu resultado, como perdemos o sub-20, que eu fiz? Eu fiz uma limpeza geral na comissão técnica, trouxemos novos componentes, aí já integrados com a universidade, pessoas que não vivessem só da bola, mas que tivessem também o lado do cunho acadêmico, porque era isso que a gente precisava, era de um entrosamento entre a universidade, entre o departamento da universidade com a nossa comissão técnica. Mas, mesmo assim, o Sub-17 nós fomos campeões, mas ninguém se lembra disso, né? Temos hoje um bom plantel, jogadores de valor, que serão aproveitados esse ano que vem na base do CSA, no profissional. A gente já ajustou que pelo menos 6 atletas da próxima equipe do CSA do ano que vem serão da base, jogadores que subirão, e nós temos isso em bom número, jogadores de qualidade. Tínhamos esse ano elaborado o planejamento de ter o Sub-23, que é o período de... Porque, veja bem, esses jogadores que explodem com 17, 18 anos, não é no normal. Esses são bem diferenciados. Há jogadores que só amadurecem com 22, 23. Por isso a existência do Sub-23 e porque hoje a CBF também tem dado mais força a isso, porque já sabe-se cientificamente falando de que o jogador evolui com o tempo. Nem todos são tão precoces assim, como o caso de Neymar, desses meninos de 17, Neymar, 18 anos. Rodrigo, né, que está no Real Madrid também. Enfim. Uma infinidade de O jovens, Santos, né? Inclusive, para o senhor ter uma ideia, tem um jogador de 15, 16 anos que já tem um pré-contrato, inclusive, com o Real Madrid, né, devido a essa situação aí de precoce. Exatamente. Né? Então, mas isso não é o normal. Se você imaginar, Eduardo, que apenas 1% desses meninos que vão fazer peneira ou avaliações chegam ao futebol, você vê que num país do futebol como o nosso, a gente vê que tem muita coisa errada. Né? Os processos têm que ser feitos para se aproveitar ao máximo. E o que acontecia no CSA? E esse ano, infelizmente, por causa dessa pandemia, vai acontecer e a gente está tentando contornar isso. O menino faz 20 anos, já deixou de ser sub-20, eles vão embora. Se ele não é esse percentual mínimo, que tem essa qualificação diferenciada, eles vão embora. E a gente perde aí vários valores que podem ser descobertos com 22 e 23 anos. Então, a gente teria esse ano o sub-23. O que é que acontece? Para você ter o sub-23, você tem que ser todos eles profissionais. Não pode ser jogadores amadores, só um percentual pequeno. E, diante dessa crise, do orçamento que nós tínhamos previsto para esse ano, né, o presidente Rafael achou por bem a gente não levar adiante, já que o objetivo do CSA é continuar mantendo o pagamento em dia, os seus débitos pagos no período do vencimento, e vamos passar por essa crise ainda sem nenhuma dívida. Então, abortamos o Sub-23, né? Como também estamos muito preocupados hoje com a volta do Sub-17 e do Sub-15
e do sub-20. Por quê? Não existe ainda condições de saúde, apesar desse decreto que suspendeu o Covid durante o período eleitoral, né? Não existe ainda condições de saúde que se possa se aglomerar. E o futebol é de contato. E esses meninos da base, em sua esmagadora maioria, moram com seus avós, em cômodos pequenos, não é? E isso nos preocupa bastante, porque a gente está tratando com vidas humanas, e não só com o esporte e com o desejo de que cresçam, mas são com vidas. E daí a gente está analisando muito bem o retorno dessas atividades que, por enquanto, ainda no CSA e em grandes clubes de camisa, como falam, ainda estão paralisados. Na verdade, quem está voltando são aqueles que precisam de recursos dos atletas para poder sobreviver. E aí estão abrindo essa janela que eu acho bastante perigosa. É muito perigoso, realmente, diga-se de passagem. Estamos conversando com o vice-presidente do CSA, doutor Omar Coelho de Melo. Doutor Omar, saindo um pouco da categoria de base, entrando agora no âmbito profissional. E um fato bem recente, de ontem, inclusive. A bem da verdade, esse assunto que eu vou tocar agora, ele já veio um pouco lá atrás, mas finaliza com a situação de ontem. O CSA externou o desejo, recentemente, de contar com o meia Jonathan Gomes, que já foi jogador do CSA e hoje defende o esporte. A informação que nós temos é que o CSA chegou até a conversar com a diretoria do esporte, mas o esporte não liberou o jogador, da forma que o CSA queria fazer a espécie de uma parceria, sem pagar multa, enfim, uma série de situações. E o esporte fez uma proposta ao Márcio Araújo, inclusive uma financeiramente muito boa para o jogador, não que no CSA ele não recebesse uma situação boa, recebia também, inclusive, mas o CSA liberou o Márcio Araújo sem o pagamento da multa rescisória. Quando o CSA precisou do Jonathan Gomes, o esporte não fez essa bondade com o CSA, o que levou a direção do CSA a liberar o Márcio Araújo sem o recebimento de uma multa rescisória, tendo em vista que o CSA fez um investimento no jogador. Primeiro, antes de entrar nesse assunto, eu queria aqui, Eduardo, não sei se essa notícia já chegou aí, mas é uma notícia triste para o futebol de Alagoas. O João Batista, eterno presidente de honra do 7 de setembro, faleceu essa madrugada. Isso, exatamente. Né? De forma repentina, e aí nós queremos prestar os nossos pêsames à família, e, na verdade, fica de luto todo o futebol alagoano, né? O João Batista sempre foi um visionário, saiu grandes atletas do 7 de setembro, e como grande azulino que era, é uma perda significativa para todos nós. Em relação à questão do Jonathan Gomes, eu vou pontuar a realidade dos fatos, porque nem tudo e se parece como se diz, né? Na verdade, o CSA não havia procurado o Jonathan. O Jonathan é um jogador que qualquer clube no Brasil gostaria, mas ele tinha expressado o desejo de voltar ao futebol alagoano, porque o CSA paga em dia, a família dele e ele gostaram muito de Maceió, e que ele pretendia vir para cá para passar uma boa temporada. E quem sabe até encerrar sua carreira aqui, dependendo das coisas que viessem a acontecer. Diante desse sentimento, nós entramos em contato com ele, começamos a conversar, depois ele falou com o próprio Rafael Tenório, se estipulou as bases que poderia ser dele vir para cá, fechamos essa situação, mas aí nós não entramos em contato com o esporte por questão de respeito. Dissemos a ele que procurasse o esporte e visse, já que era o desejo dele vir para cá, que visse a sua liberação. Foi quando foi informado de que só pagando a multa, que era de R$ 1,5 milhão de reais. E encerra-se aí a situação do Jonathan Gomes. Disse a ele, inclusive quando falei com ele, disse, olha, avise que não quer jogar, porque ninguém fica com um jogador que não quer mais jogar. Mas aí é uma situação sua com o clube, e não nossa, né? E veio a questão do Márcio Araújo.
Eu tinha sido procurado já por um empresário do Márcio, dizendo, olha, o Márcio vai receber propostas, né? Ele voltou a jogar bem, o contrato dele termina agora em dezembro, vamos renovar até dezembro do ano que vem, e é um excelente caráter, um extraordinário jogador, mas um jogador de 36 anos. Você veja que ele, quando voltou aqui para o Alagoano, ele não jogou o Alagoano, teve que se entrar em forma. Depois, com o técnico que passou aqui 18 dias, que não convém nem falar no nome dele, ele não jogou todas as partidas, porque dizia, olha, segundo o condicionamento, bota para jogar, vai ter um desgaste muito grande, então joga aqui, joga ali. E o CSA não poderia manter um jogador desse por mais um ano todinho, tendo o campeonato alagoano, que é altamente deficitário, não é? E era um jogador de uma folha alta. Então, foi dito que o Sport tinha oferecido R$90 mil e um contrato até dezembro. E ele dizendo que queria ir para o futebol, para voltar à Série A, porque, na verdade, ele nunca jogou uma Série B. Era a primeira vez que ele estava disputando uma Série B, porque é realmente um jogador diferenciado, um jogador muito bom. Mas, ouvindo a comissão técnica, ela disse também que ele não era insubstituível, né? E eu já tinha percebido, apesar de todo o profissionalismo dele, no último jogo contra o Sampaio Corrêa, quando ele já estava conversado pelo Sport, eu já não notei tanto aquele empenho, não é? Como a gente diz no futebol, ele tirou o pé, né? Exatamente. Então, isso tudo foi colocado na reunião de anteontem à noite, quando eles chegaram, com o grupo, com a comissão de futebol e a diretoria, todos esses aspectos. E ele falou com o presidente Rafael. É bom dizer um fato, que o contrato dele não estabelecia multa alguma, não é? Por ser um jogador que já tem, apesar, volto a repetir, de um grande condicionamento, um jogador com a idade que ele tem, não tinha multa, o contrato dele, não é? Tinha o quê? Os meses de que o CSA teria que arcar para ele sair, e nisso o Rafael fez um acordo com ele. O CSA não saiu tendo prejuízo, deixou até de pagar algumas despesas que teria normalmente nesse acordo. Não foi um acordo ruim, mas o problema é que, como nós não estamos num momento que tem muito ânimo exaltado, as pessoas preferem botar para fora todo o seu sentimento, não é? Nem tudo acontece como se deseja, e a gente já vê também, aqui ao meu ver, a gente já vê uma preparação para o ano que vem, onde nós vamos ter eleição, tudo mais. Então isso passa muito por esse momento, sabe, que o CSA tem vivido. Ninguém percebe que nós passamos um ano terrível o ano passado, tendo que sair do Mutange, tendo que ir para um novo local de treinamento. Estamos trabalhando esse novo CT, que aí sim vai fazer o CSA ser uma referência, inclusive na base, porque se você tem essa noção, o CSA, a base, não tem campo para treinar. Hoje, se tivesse que voltar, não pode, porque a Universidade Federal está fechada ainda por causa dos procedimentos do Covid. Então, não é fácil, nada está sendo muito fácil para o CSA, esse ano principalmente. É como se tivesse que trocar o pneu do carro. A gente continua mantendo a linha. É como se tivesse que trocar o pneu do carro com ele andando, né, doutor Omar? É como está sendo feito. A gente reconhece que houve, no primeiro semestre, uma montagem de time que não foi o ideal, né? A gente sabe que tem que primeiro ter uma linha de filosofia do treinador e não contratar os jogadores antes do treinador, né? Se tínhamos a opção de trazer um executivo de futebol, esse deveria ter sido contratado
inicialmente, para depois vir o técnico e depois vir os jogadores. O CSA, nesse primeiro período, no primeiro semestre, não foi exemplo disso. Mas a coisa está sendo corrigida. As coisas, às vezes a gente tem que aprender dando murro em ponto de faca. E é isso, nesse aspecto, foi o que está acontecendo. E a gente vai, se Deus quiser, sair dessa situação. E eu ainda tenho uma esperança muito grande, ainda não desisti da Série A. Bom, doutor Omar, para essa sequência de campeonato brasileiro, o CSA ele está no mercado da bola, isso é fato. Né? As evidências mostram isso, com essa reformulação de elenco, de chegada de executivo de futebol, do novo técnico, enfim. Essa ida do CSA ao mercado da bola, ou melhor, essa permanência do CSA no mercado da bola, que tipo de novidade o torcedor do CSA pode ter, de repente, nos próximos dias em relação a reforços para qualificar ainda mais esse elenco? Hoje já chegam aqui 2 jogadores, né? Já estão chegando. Um já foi tornado público, inclusive, que é o Rodrigo Andrade. Isso. Que é um volante jovem, com muita força, qualidade, e que teve uma indisposição com a direção do Vitória e foi afastado. E por isso veio para cá. Não era reserva, não é refúgio, é um jogador valioso para o Vitória, tanto que ele tá repartindo as despesas do jogador conosco. Não é um jogador que ele, não quero, manda com tudo, não. Ele fica lá, tem contrato, se eu não me engano, até 2023. Isso, até 2023. Nenhum clube faz um contrato com um jogador com uma longevidade dessa, com um jogador que não sirva, não é? Já ouvi comentários aí a respeito do extracampo, e isso aí estão pegando o fato de quando ele tinha 17 anos, quando ele surgiu lá no Paysandu, mas é um pai de família, um cara dedicado e que vem para cá para somar, né? Tá vindo um atacante que o nome ainda não surgiu, por isso que eu não vou decliná-lo aqui, porque isso não é a minha função. Aí faz o seguinte, doutor Omar, como nós estamos aqui em Arapiraca, o senhor está em Maceió, o senhor fala para esse lado de cá. Não é? Vem essa colher de chá ao Top Sport, rapaz. Tá vindo não, mas isso é função do departamento de futebol, não é? Isso. Então, eu não vou ultrapassar o limite. Uma coisa que eu sou é uma pessoa que ando dentro do contexto. Então, mas vem um atacante arrastador, segundo foi nos passado, e também mais um meio, que a carência nossa de meio de campo é grande. A gente tem os 3 titulares e precisava reforçar. E com a saída do Márcio, o Rodrigo já veio para sanar essa primeira opção, mas está vindo outros, porque como é um campeonato longo e desgastante, a gente precisa ter peça de reposição à altura, não é? Do mesmo nível ou acima deles, como estão vindo aí esses novos atletas. Doutor Omar, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Top Sport. Pode ficar tranquilo que o senhor vai ser incomodado mais vezes, viu, a participar com a gente. É um prazer enorme conversar com o senhor, porque, como o senhor bem disse, o senhor não era do futebol, mas foi buscar essa especialização. A Universidade do Futebol é uma das mais conceituadas que nós temos aqui no país. Né? Inclusive, eu já cheguei a fazer até um curso com eles. Então, assim, são profissionais altamente qualificados. E o que eu quero dizer ao senhor é o seguinte, que nesse desafio do futebol, conheci o Omar Coelho, presidente da OAB, operador do direito, enfim, procurador, mas o que a gente tem que dizer é que nessa gestão do futebol, acho que o senhor tem sido de grande valia para o CSA, sobretudo para o presidente Rafael Tenório. Eu tenho a lhe agradecer. Eu fiquei conhecido no nosso conselho como bombeiro, e apagar tudo que era incêndio que surgia, né? Na verdade, eu tenho esse perfil meio de conciliador, mas também de posições fortes e firmes, e que disso eu não abro mão, porque é do meu jeito de ser mesmo. Mas o que eu puder ajudar, e não só ao CSA, ao esporte alagoano como um todo. O ano passado, o ano retrasado,
eu cheguei aí com um colega para apresentar um projeto para o presidente do ASA, no sentido de poder ajudar o ASA também. Eu acho que o futebol alagoano crescendo como um todo, a gente só tem a se fortalecer e isso é muito bom para o nosso estado. Então, eu quero agradecer, mais uma vez, parabenizar vocês e, meu amigo, não é só por causa do Skype ou do Zoom, das redes sociais. Se for preciso a minha presença aí também, pode chamar que eu estarei, que é sempre um prazer estar em Arapiraca. Um abraço a todos e muito obrigado por tudo. Tá bom, doutor Omar, um forte abraço também, muito obrigado. Disponha sempre da gente aqui, viu? Um abraço, excelente semana e boa sorte hoje no jogo contra o Figueirense, né? Que venha mais uma vitória. Se Deus quiser, que venha mais 3 pontinhos. Verdade, um abraço, bom dia. Um abraço. Tá aí, conversamos com o vice-presidente do CSA, doutor Omar Coelho de Melo. Tá aí, gente, a situação do Jonatas Gomes. Muitos comentou nas redes sociais de ontem para hoje que o CSA estaria liberando o Márcio Araújo sem receber a multa rescisória. E o que é que acontece? Não tinha multa rescisória. A palavra oficial do clube aqui é o doutor Omar Coelho, vice-presidente geral do CSA. Então não tinha multa rescisória. O CSA libera o jogador num acordo e ainda sai economizando, ganhando um certo percentual, porque não pagou tudo que rezava lá no contrato, segundo o doutor Omar Coelho. Então está esclarecida a situação, o CSA recebendo mais jogador, Rodrigo Volante, inclusive do Vitória, bom jogador, conheço, bom jogador, qualidade excelente, e tem mais um atacante e mais um meio campista, pelo menos o que disse aí o doutor Omar Coelho. Para a gente finalizar o Top Sport desta terça-feira, hoje à noite, aliás, daqui a pouco, 17 horas, lá no Lorival Batista, em Aracaju, o CRB enfrenta a equipe do Confiança, o Dragão Sergipano. CRB precisando vencer o jogo para voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Já à noite, às 19h15, aí o CSA recebe no estádio Rei Pelé, em Maceió, o Figueirense. O CSA também precisa vencer para se distanciar da zona que ninguém quer ir, que é a zona do rebaixamento. Tá aí, portanto, ponto final no Top Sport de hoje. Estaremos de volta amanhã, quarta-feira, aqui no Canal 10 da sua TV Opus. Um forte abraço para você.